Vamos lá, seguindo, vamos falar sobre IOF. Ontem trouxemos aqui, né, a questão no que impacta o IOF e uma alternativa ou solução à arrecadação que o governo tanto tem buscado, especialmente porque isso foi alvo de conversas entre os poderes, em especial legislativo e executivo, em um almoço que foi promovido pelo presidente Lula em Brasília, isso antes de viajar, né? E o governo está alinhando essas medidas em relação ao imposto sobre operações financeiras com o Congresso. Mas o grande detalhe, e aqui chama a atenção, que as informações só vão ser divulgadas na semana que vem, não agora. Eles se reuniram em Brasília, conversaram sobre isso. Estão digerindo o almoço. Mas calma que vocês só vão saber na semana que vem. Como trouxemos aqui, esse assunto foi discutido nessa reunião, participaram o presidente Lula, ministro da Fazenda Fernando Haddad, presidentes da Câmara Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba e também o presidente do Senado Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá. O governo anunciou o aumento do IOF para ampliar a arrecadação e ficar dentro da meta fiscal do ano. Porém, essa medida pegou muito mal, especialmente no Congresso. E para evitar, que o decreto seja derrubado, tanto no Senado como na Câmara, o Palácio do Planalto deve apresentar uma alternativa a esse tema. A maior parte dos deputados já tinha defendido a anulação dessa iniciativa federal. Na bancada paranaense, 3 senadores e a maior parte dos 30 parlamentares defenderam a derrubada do decreto. Apesar de ter concedido uma entrevista coletiva ontem à tarde, o ministro Fernando Haddad ressaltou que essa medida alternativa ao IOF só vai ser apresentada para o público na semana que vem, depois de uma reunião com os líderes do Congresso. Vamos ouvir. Nós estamos tendo esse cuidado todo porque nós dependemos dos votos do Congresso Nacional. O Congresso Nacional precisa estar convencido de que é o caminho mais consistente do ponto de vista da política macroeconômica. Então, o zelo que nós estamos cuidando é só por essa razão. Não se deixem levar por especulações, tem muitas coisas sendo discutidas, todas elas foram apresentadas para os 3 presidentes, um detalhamento bastante razoável, já quase num anteprojeto de lei. Então, nós estamos tendo todo o cuidado em detalhar o máximo possível para que ninguém seja surpreendido. Mas ao mesmo tempo estamos cumprindo um rito que nos parece o mais adequado para atingir o objetivo final, que é a sua aprovação. Não é um mero anúncio que nos interessa, que pode agradar muita gente, mas se não houver um trabalho sério no encaminhamento dessas medidas do Congresso, isso pode nos frustrar. Então nós estamos tendo esse zelo, esse cuidado, sob a liderança aqui dos 2 presidentes, que estão encaminhando do ponto de vista do presidente Lula da melhor maneira possível, da maneira mais nobre possível essa temática, porque nós temos um objetivo que é dar sustentabilidade para o arcabouço fiscal, para as contas públicas e assim por diante. O presidente da Câmara, Hugo Mota, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ressaltaram a importância de discutir medidas que busquem o equilíbrio das contas públicas de forma estruturante. O ministro Haddad, com muita competência, juntamente com toda a sua equipe, apresentou um rol de medidas que podem ali serem escolhidas para que essa discussão possa avançar. Nós temos que lembrar que, a partir daí, depois da apresentação dessas medidas, o Congresso Nacional irá se reunir, o Senado Federal vai se reunir no seu colégio de líderes, a Câmara dos Deputados irá se reunir no seu colégio de líderes, para que, a partir daí, montemos esse plano de ação que poderá se dar através de várias medidas legislativas, para que, a partir daí, possamos avançar não só resolvendo o problema de 2025, mas sinalizando para os anos subsequentes que nós temos uma preocupação com a responsabilidade fiscal do país. Eu saio da reunião ainda mais animado, ainda mais estimulado em construir ao lado do presidente Davi, com quem temos tido uma relação de muita irmandade, de muita proximidade, essa agenda conjunta com o Ministério da Fazenda, com o presidente Lula, que acompanhou atenciosamente a discussão que foi feita. E o que mais me animou, presidente Alckmin, já encerrando a minha fala, foi o sentimento que permeou a reunião. Todos preocupados com o país e não apenas com uma ou outra questão pontual. E esse episódio foi muito didático. A forma sensível que o presidente da República nos acolheu, as suas manifestações lideradas pelo ministro Haddad, foi a todo instante no sentido de buscarmos um entendimento
até para revermos o decreto. Mas nós não poderemos rever um decreto se nós antes não discutirmos uma agenda estruturante de país. Não dá para tratar isoladamente o problema que nós estamos vivendo nas contas públicas do Brasil. São agendas sensíveis, que precisam ser debatidas, que precisam ser enfrentadas. E acho que todos nós estamos preparados com maturidade política de enfrentar agendas sensíveis quando essas agendas sensíveis forem a favor da estabilidade econômica do Brasil. Vamos lá, enquanto isso, o governo federal decidiu prorrogar para 25 de junho o prazo para pagamento do IOF, que incide sobre depósitos acima de R$50 mil em planos de previdência, como o VGBL, o Vida Gerador de Benefício Livre. A cobrança de uma alíquota de 5% sobre a operação integra essas novas regras para o IOF que foram anunciadas pelo Ministério da Fazenda em 22 de maio e que passaram a valer no dia seguinte. Antes da nova regra, os aportes eram isentos do IOF, mas, segundo o governo, a modalidade estava sendo usada como rota de escape após a taxação dos fundos exclusivos de investimento para os super ricos. Só faltou combinar com o governo, agora combinou. Bom, vamos então estabelecer uma forma de comunicar, mas sem deixar com que os detalhes do que vai ser, se vai ser IOF, vai continuar, se vai ter um novo imposto, se a volta do CPMF, o que vai acontecer, calma. A gente só fica sabendo depois que o presidente Lula voltar, porque agora, nesse momento, ele está na França. Deu para ver que o poder de articulação do Lula é gigantesco, hein, Camila? Ele sabe, né, como fazer. Não vinha fazendo, como a gente até já comentou, João, mas quando é preciso, se reúne, senta todo mundo à mesa e aí eles fazem um acordo. É aquilo que a gente já comentou também, né? Por que não antes de fazer esse anúncio? Por que não ter discutido isso então com os congressistas, até com o mercado, que foi o primeiro a reagir a esse anúncio? Que eu lembro, era um anúncio esperado e, em tese, para ser comemorado pela população. A gente está falando de economia, de corte de gastos, que é o que a gente fala todo dia da necessidade quando pensa em responsabilidade fiscal, em quem sabe começar uma trajetória de queda da taxa de juros extremamente elevada no nosso país, beirando aí os 15%. Houve ali o anúncio do corte, mas junto essa questão da elevação do IOS, que, mais uma vez, é interpretado como um controle de capitais. E não à toa. De fato, há esse risco. Por isso que o mercado reagiu tão mal e por isso que o Haddad não pensou duas vezes quando voltou atrás. Entendeu o recado de imediato, mas para que então consiga ter uma aprovação tranquila no Congresso, se reuniu com os parlamentares, com os presidentes das casas que a gente ouviu aqui falando, para encontrar essa solução. Por que a gente já tem outros anúncios? Porque o cobertura é curto. Não é à toa que a gente está fazendo corte de gastos. De onde é que vai sair o recurso? É por isso que tem que dialogar. Se não vai ter aumento do IOF, como é que o governo vai fechar essas contas? Esse bloqueio todo, todos esses anúncios que foram feitos, é para que respeite-se o limite de gastos do arcabouço fiscal, que foi essa nova regra aí das contas públicas. A gente tinha antes o teto de gastos, que foi criado lá pelo Michel Temer, antes do tripé macroeconômico. Cada um tem a sua estratégia. Mas o teto de gastos, por exemplo, que era o anterior, quantas vezes foi furado? E por quantos governos? Não estava funcionando. Não adianta a gente criar um novo modelo e também não respeitá-lo. Então, é importante essa revisão que foi feita pelo Haddad, pela Tebet, mas é importante também encontrar um caminho viável e que não seja onerando ainda mais a população. A gente espera agora, né, na semana que vem, os detalhes aí desse encontro, desse almoço que foi realizado lá em Brasília, quem sabe com boas notícias para nós brasileiros. Mas o governo está passando apertado, viu? Vocês estão ouvindo aí a vinhetinha? A gente vai para um rápido intervalo, mas